Então hoje, na nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre uma parte do Evangelho segundo o Espiritismo que fala sobre a verdadeira propriedade. Fala sobre os bens materiais, a importância que se dá aos bens materiais e qual é a verdadeira propriedade, o que realmente o que realmente nos pertence, o que realmente nos é dado a possuir e o que nós apenas desfrutamos quando estamos nesta jornada desta encarnação. Geralmente nós valorizamos em excesso os nossos bens, né? Inclusive nós dizemos assim, os nossos bens. Mas será que são nossos realmente? Será que são realmente nossos bens? Vamos contar uma pequena história, uma pequena lenda budista, não é? Diz uma antiga lenda budista que um rei andava pelos campos com o príncipe herdeiro, com seu filho. Então uma criança com apenas 10 anos de idade e mostrava todo o reino para o príncipe, não é? As montanhas, os vilarejos, as pessoas, os celeiros, tudo aquilo. E o príncipe, uma criança de 10 anos de idade, lá pelas tantas, quase no final do passeio, do alto de uma montanha, se vira e pergunta para o pai: pai, tudo isto é seu? Então o rei responde para o filho: não, filho, na verdade não é. Eu peguei emprestado de você. O que isso quer dizer? Que nós sempre pegamos os bens que nós julgamos possuir emprestados e emprestados do futuro. E o futuro, ele é sempre fugidio. Ele está sempre no porvir, ele nunca está aqui hoje. Então, nós sempre perseguimos esses bens como se fossem nossos. Mas nós estamos sempre usando eles emprestados. Eles não são, na realidade, nossos. Né? Nós julgamos apenas possuí-los, mas eles não são a nossa verdadeira propriedade. Nós sempre pegamos eles emprestados do futuro. Na história budista, o príncipe herdeiro, uma criança de 10 anos de idade, representava, com relação ao rei, já um homem já de avançada idade, o futuro. Ele seria a próxima dinastia, seria o herdeiro, seria o próximo rei. Então esse rei sempre pegava tudo emprestado do futuro, emprestado do seu filho, que representava o futuro. E nos vem uma pergunta aqui. Mas então, até mesmo para quem vem de uma cultura ibérica, de uma cultura católica, judaico-cristã, muitas vezes, para muitas religiões, existe o estigma da riqueza e do dinheiro, né? Então a gente se pergunta, mas vem cá, mas o dinheiro e a riqueza são ruins? Se são ruins, por que Deus colocou no mundo, né? E na realidade, o dinheiro e a riqueza não são ruins, nem são bons. São coisas, são apenas coisas. E uma coisa, ela não é nem boa e nem ruim. O uso, o emprego que nós fazemos dessa coisa resulta em consequências boas ou ruins, ou até neutras, para nós e para os outros. Então, o instrumento do qual nós nos utilizamos, ele é apenas isso, ele é apenas um instrumento inerte nas mãos de quem o utiliza. O uso que fazemos dele e os resultados desse uso é que nos dão a sensação de que é bom ou ruim. Um dinheiro, muito dinheiro, nas mãos de um filantropo, nas mãos de um homem que estimula a pesquisa, a ciência,
caridade, as artes, a cultura, é uma excelente ferramenta, é muito bom. Esse mesmo dinheiro, nas mãos de um outro homem, avarento, misantropo, egoísta, que só gasta consigo mesmo e acumula, 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 ele é uma ferramenta com resultados ruins. O dinheiro é o mesmo, a fortuna é a mesma, mas o uso que se fez desse instrumento resulta em consequências boas ou ruins. Um instrumento em si mesmo, no caso o dinheiro e a riqueza, ele é inerte. Ele está a serviço de quem o está desfrutando no momento. E o acúmulo de bens? O homem vai lutando pelo caminho, tentando sempre acumular mais e mais e mais e mais. Muitas vezes com a desculpa para deixar para os seus herdeiros, para deixar para as futuras gerações. Mas muitas vezes esses bens acabam se tornando, para essas pessoas, um verdadeiro fardo. Por quê? Porque acabam se tornando um fim em si mesmo. Este acúmulo de bens e de riqueza acaba não tendo outro propósito a não ser o acúmulo em si mesmo. Não há um propósito nobre, não há um propósito de progresso, não há um propósito ou uma intenção de evolução. Existe apenas a intenção do acúmulo pelo acúmulo. Novamente, nos reportando ao que dizemos há pouco, o instrumento não é bom nem ruim, mas o uso que se faz dele resulta em consequências boas ou ruins. Já dizia, Sócrates, que todo homem que ama a riqueza não ama a si mesmo, nem o que é seu, mas ama uma coisa que lhe é ainda estranha, muito mais estranha do que o que lhe pertence. O fundo do pensamento do célebre filósofo Sócrates, expressa uma dura realidade, uma realidade inconteste. O que de fato é inalienavelmente nosso, que não nos pode ser tirado, e o que nos dado a levar deste mundo quando daqui saímos. Afinal, na realidade, o que nos pertence? O Espiritismo nos explica que a nossa verdadeira propriedade está em nossos conhecimentos, nos sentimentos vivenciados, nas situações que nós experimentamos, na nossa experiência, no conhecimento acumulado, na nossa moral, no nosso caráter. Ou seja, a verdadeira riqueza, a verdadeira propriedade está no que somos e não no que possuímos. Se nós refletirmos um pouco, nós vamos chegar a algumas conclusões. Que verdadeiramente nós não possuímos nada neste mundo. Os bens da terra não nos pertencem de fato. Nosso carro, nossa casa, até o nosso corpo. Porque mais cedo ou mais tarde nós vamos ter que deixá-los. Essas posses terrenas são sempre passageiras. O trânsito dos bens terrenos pelas mãos humanas é testado pela velocidade da posse. Vejamos quantas fortunas foram dilapidadas, quantas famílias milionárias perderam tudo, assim, num piscar de olhos. A propriedade ela é sempre referencial, nunca de estrutura real.
Tanto isso é verdade que ao desencarnar a criatura deixa tudo aqui no plano terrestre, no plano encarnatório. Ele apenas teve o direito de uso enquanto estava encarnado. Ele não leva isso, que nem os egípcios achavam que os faraós levavam cereais e até os escravos para o próximo mundo, digamos assim, né? E nós sabemos que não, nós não conseguimos levar nada disso. Quantas vezes se vê espíritos reclamando que tinham posses, escravos, terras? Onde está tudo isso? Porque na realidade nada disso é nosso. É fugidio, é passageiro, é transitório, ele está localizado no tempo. Então ele é transitório. Dura enquanto ele estiver disponível numa encarnação. Na próxima, inclusive, pode não estar nada disso disponível. O desafio pode vir a ser outro. Jesus já dizia que a verdadeira propriedade é aquela que os ladrões não roubam e que as traças não comem. Refletindo sobre isso, nós chegamos à conclusão de que a única propriedade verdadeira é aquela que nós não enxergamos. Tudo o que for palpável não pode ser uma propriedade eterna. Simplesmente a criatura está usando temporariamente. Agora, os nossos sentimentos, esses sim, nós os carregamos e eles são nossos. O prazer em conversar com um amigo, o amor pelos entes queridos, a alegria de poder ajudar ao próximo, bens de verdade são aqueles que se incorporam à vida, na qualidade de valores que eles permanecem no comportamento da criatura. Os de origem terrena, face à sua constituição, transferem-se de possuidor, desgastam-se e desaparecem. Mas aquelas experiências que se integram à criatura, que nos transformam e constroem um novo ser, nós sempre somos hoje um pouco diferente do que fomos ontem, porque nós vivemos algumas experiências e quando essas experiências nos transformam, de alguma maneira, ainda que muito pequena, ele se integra à criatura. Então isso é realmente uma propriedade, isso faz parte de mim, me transformou, é o meu conjunto de experiências e meu conjunto de conhecimentos e de vivência. Quando nós lemos esse capítulo lá no Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos ler textualmente o que o homem encontra ao chegar à Terra e deixa-o partir dela, ele só aproveita enquanto aqui permanecer. Forçado que é abandonar tudo isso, não tem de seus bens a posse real, mas simplesmente o usufruto. Ele não possui nada do que é seu, nada do que é uso do corpo, só possui o que é de uso do espírito. Inteligência, qualidades morais, conhecimento, tudo isso ele traz e leva consigo e que ninguém lhe pode arrebatar. Esse texto está literalmente assim, ipsis literis, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, praticamente alterado em quase todas as versões que se lê. Mas a compreensão real desta mensagem é mais clara e mais compreensível para aqueles que têm um entendimento trazido pelo próprio Espiritismo, de que a nossa vida tem uma duração muito maior do que apenas uma existência. Assim sendo, uma criatura que hoje é possuidora de alguns bens não se torna diferente em termos de presença ou de importância na humanidade
daquele que está despojado desses mesmos bens. Porque esse que hoje possui algum bem, possui alguma riqueza, ele está, de alguma forma, então essa pessoa estará compromissado a fazer deles o uso para sua evolução moral. Da mesma forma, aquele que vive na pobreza também está com a mesma incumbência. Ser proprietário de um bem não é a mesma coisa que ter a posse desse bem. Logo, os bens materiais que porventura a criatura esteja usufruindo aqui na Terra são bens temporários. São bens que ela só tem a posse. Na chegada dessa criatura ao mundo espiritual, vai ter uma surpresa, né? O seu lugar está subordinado ao que ele tem realmente. Todavia não vai ser computado ouro, títulos, joias, terras, carros, propriedades, nada disso. Mas sim a soma das virtudes que a pessoa possua. Tudo aquilo que possuía na terra não vai ter nenhuma utilidade. A esse respeito, uma criatura sem bens materiais, pobre, poderá ser mais rico do que aquele que viveu na riqueza. Mas veja bem, poderá. Existe uma confusão naquela, ou uma má interpretação naquela parábola de Jesus, quando Jesus fala que é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Muitas vezes as pessoas confundem isso como se Jesus tivesse condenado a riqueza. Mas não é. Jesus usava nas suas parábolas cores fortes, imagens impactantes. Até porque o pessoal do tempo de Jesus, para quem ele falava, não eram, digamos assim, as pessoas mais espertas do mundo e tinham certas dificuldades de compreensão. Mas o segredo do negócio está nessa palavra, poderá. Por quê? Porque pode ser que uma pessoa que tenha grandes posses não tenha feito nada na vida. Tenha apenas acumulado e vivido de suas posses para suas posses, da riqueza pela riqueza, como um fim em si mesmo. Sem conseguir nada, nem para si, como evolução moral, nem para os outros. Ao mesmo tempo que uma pessoa pobre, sem bens materiais, pode ter sido uma pessoa altruísta, uma pessoa que ajudava todo mundo, uma pessoa que evoluiu espiritualmente. Nesse sentido, obviamente, ela vai ser uma pessoa que tem muito mais posses espirituais do que o outro. Um exemplo clássico, digamos assim, um exemplo que a gente pode dar, já usando bastante a figura do Dr. Bezerra de Menezes, que aparece em tudo quanto é psicografia que aparece por aí, mas vamos por exemplo, comparar. O Dr. Bezerra de Menezes viveu a maior parte de sua vida em seríssimas dificuldades financeiras. E com certeza, no mundo espiritual, digamos assim, uma vez desencarnado, ele está em condição muito melhor, possui muito mais qualidades do que um outro congênere seu, também doutor, o doutor Roger Abdelmaci, que viveu na riqueza e a gente sabe tudo o que fez, né? Então, é nesse sentido, Jesus falava daquele rico avarento, orgulhoso, egoísta, e não condenava a riqueza em si, até porque seria um contrassenso, porque a riqueza, ou o dinheiro, a riqueza, é apenas um instrumento. Não dá para condenar o instrumento.
como já foi dito, os bens que as criaturas possuem aqui na Terra são apenas para o usufruto delas, até porque não se leva nada daqui, né? Na verdade, os bens materiais, eles são uma oportunidade que as pessoas têm para adquirir bens morais. Quando alguém que é detentor de grande soma de dinheiro, detentor de vários imóveis, propriedades, enfim, possui grande riqueza, ele usa isso como uma oportunidade para proporcionar a vida das outras pessoas, tornar a vida das outras pessoas um pouco melhor, estimula, investe em pesquisas, em obras de caridade, gera empregos. Sim, se ele não... O cara não precisa ir lá para o Nordeste e construir cisterna. Se o cara abrir uma empresa e gerar emprego, ele está fazendo funcionar a roda, está dando uma utilidade providencial para a sua riqueza. Ele está gerando emprego, com isso está permitindo que pessoas vão trabalhar para ele e consigam o seu próprio sustento. Então essa pessoa, ela está, na realidade, aumentando a sua riqueza moral, porque ele está fazendo evoluir, ele está se interessando pelos outros, está usando esse instrumento para fazer modificações até morais em si mesmo que vão acabar se tornando intrínsecas na própria criatura. Então, na realidade, ele pode estar diminuindo até mesmo, pode até mesmo estar diminuindo um pouco da sua riqueza material, mas está aumentando a sua riqueza moral, essa utilidade providencial da fortuna. E talvez essa mensagem do Evangelho, ela possa até perturbar muita gente à primeira vista. Como a mensagem de Jesus, né, perturbou Zaqueu, o detestado cobrador de impostos do tempo dos judeus, não é? Mas nós temos que ter em mente que em nenhum momento Jesus condenou o instrumento em si, a riqueza, mas sim o uso que se faz desse instrumento. A riqueza, a fortuna, a propriedade é um instrumento como uma faca, por exemplo. Eu posso usar a faca para passar pão, manteiga num pedaço de pão e saciar a fome um mendigo na rua. Eu posso usar essa mesma faca para usar para assaltar alguém. A faca é inerte, ela não tem nenhuma vontade, ela não é boa nem ruim. Ela não quer alimentar o mendigo ou ameaçar a pessoa que eu vou assaltar. Eu é que dou o destino para um instrumento que me cai nas mãos. E isso tudo está ligado à minha evolução moral, à minha evolução espiritual, obviamente. Se nós pensarmos no choque que Zaqueu, né, tomou quando Jesus falou para ele sobre o uso da riqueza e da fortuna, nós vamos ver que, entretanto, que essa mesma mensagem que o perturbou também o transformou. Ele se transforma em uma pessoa muito melhor, né? Depois que ele compreende o ensinamento que Jesus passou naquela fala dele. Para que o homem possa adquirir bens na vida futura, ele terá que fazer a sua parte nesta existência, transformando-se, servindo, buscando as ferramentas apropriadas para usufruir dessas benesses, né? Por isso, vale sempre a pena refletir sobre o que realmente tem valor duradouro e efetivo, considerando que nós somos seres imortais. Na realidade, nós somos herdeiros de nós mesmos. E nesses atos, nós vamos ter que prestar contas, não a Deus, não ao anjo da guarda, não a Jesus, mas a nós mesmos, a nossa própria consciência. Porque, à medida que nós vamos evoluindo, nós vamos também nos tornando pessoas mais sensatas, com mais conhecimento.
E aquilo que nos pareceria tão normal antigamente, hoje em dia nos parece às vezes até hediondo, né? Falando a nível do indivíduo em si. Muitos atos que há um século atrás, 2 séculos, se nós pensarmos na época de Kardec, que era normal alguém tentar defender a sua honra chamando alguém para um duelo. Hoje é uma coisa impensável. Isso é um crime, algo condenável pela sociedade. E por que isso? Porque nós evoluímos. Nós somos um pouquinho melhores do que nós somos no passado. Então, o Neandertal que olhava pro cara da caverna do lado, deixava que o cara ia pegar o pedaço de coxa de mamute dele, ia lá e quebrava a cabeça do amiguinho a paulada, evoluiu. Hoje se sabe que a gente não deve quebrar a cabeça do amiguinho. Tudo bem, muita gente vai pra internet e acaba destruindo a reputação do sujeito, mas isso é outra história. Mas a gente evolui. Então, na realidade, nesta evolução, a gente acaba percebendo que nós prestamos contas não a Deus, não a um juiz, não a Jesus, não a um santo, não ao Espírito Santo, a ninguém. Esta não é uma notícia muito confortável. Não é? Nós prestamos contas única e exclusivamente para a nossa própria consciência, para nós mesmos. E como dizem, por mais longe que alguém vá, ninguém consegue fugir de si mesmo. Uma hora ou outra, todo mundo se senta por um banquete de consequências, né? Então a gente acaba refletindo e sendo críticos e julgando as nossas próprias atitudes. Mas isso, por outro lado, é muito bom, porque mostra que nós evoluímos, nós conseguimos ver onde nós falhamos, aonde precisamos melhorar. E quando nós falamos dessa utilidade, da verdadeira propriedade, essa é a verdadeira propriedade. Esse conjunto de experiências, esse conjunto de valores que nós acabamos adquirindo pela nossa vivência, pela nossa evolução, esta é a nossa verdadeira propriedade. Isto é nosso. A maneira que eu evoluí, quem eu sou hoje, é único, não existe. Pode até haver uma pessoa que seja um sósia idêntico fisicamente de mim, mas não existe outra pessoa no universo, outro espírito no universo igual a mim. E assim com cada um de nós é uma individualidade, porque nós passamos por experiências diferentes, nós aproveitamos ou não essas experiências de maneiras diversas. A mesma experiência pode ter sido passada por mim e por outra pessoa, mas nós processamos isso de maneira diversa e tiramos diferentes lições disso. Isso nos diferencia um pouco, nos melhora como pessoas, mas reforça a nossa individualidade. Então, essa sim é a verdadeira propriedade. Esses sentimentos, essas características que nós temos. E não que a gente apenas usa enquanto está numa encarnação. Então, no resumo, nada do que nós possuímos, nada disso é nosso, nada nos vale. Ou seja, nós não temos nada do que possuímos, nós temos o que nós somos. Essa é a diferença. Não é o que importa no final, digamos assim, no final do jogo, né? O que importa não é o que nós temos, mas o que e quem nós somos. E isso se reflete nas nossas atitudes, em como nós lidamos e convivemos com as pessoas, na maneira como nós agimos quando vemos um amigo, um companheiro, um irmão em dificuldades, ou quando nós presenciamos uma atrocidade, um abuso, uma coisa assim, a maneira como nós agimos, isso é o que nos diferencia. É aí que está a nossa verdadeira propriedade. É o que nós somos e não o que nós temos.
Obrigado.